Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dirac e agora nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução ao Processamento Sísmico utilizando o pacote Madagascar. Na aula de hoje a gente vai iniciar a criação de um fluxo de denoising, que a gente vai criar um dado sintético, a gente vai adicionar ruído a esse dado sintético, depois utilizar um processo de filtragem para remover esse ruído e analisar o espectro de amplitude antes e depois da remoção. Ok? Essa aula ela é complicada, ela é complexa, por isso eu dividi em algumas partes e a gente vai ter que rever vários conceitos que a gente aprendeu nas aulas anteriores e aprender alguma coisa, de Python. Então vamos iniciar, abrindo aqui o console do Python. Eu vou ter que apresentar para vocês alguns conceitos, de manipulação aqui de strings na hora que a gente for criar a nossa função refletividade, justamente para gerar o nosso dado sintético. Então, digitei aqui no terminal Python 3, abri aqui o console do Python. Posso apertar Ctrl L para limpar essa mensagem de aviso. E vamos iniciar estudando aqui a nossa função range. No laço for, em Python, só aumentar um pouquinho, digito aqui for. Isso aí é para iniciar um loop. Eu coloco, por exemplo, uma variável, que vai ser aquela variável que vai ser incrementada. É muito comum eu utilizar in e a função range, para ela ir incrementando de um determinado espaço de valores. Então eu quero ir de 10 até 20, indo de 1 em 1. Vou colocar aqui print o valor de i. Ok? Então esse i vai ser incrementado, vai iniciar com 10, vai ser incrementado de 1 em 1 até chegar ao valor final menos 1. A gente vai já ver isso aqui, quando apertar Enter aqui. Então ele começou com 10, e foi de 1 em 1 até 19. Então veio que esse valor final menos 1. E o incremento é dado aqui pelo último valor que eu passo aqui na minha função range. Tá? A gente vai utilizar isso para construir a nossa função refletividade, o nosso conjunto de spikes, representando a nossa função refletividade para gerar o dado sintético. Então a gente vai fazer assim. Agora eu vou fazer o i. E eu quero no range, começando de 100, da amostra 100, indo até a amostra 916, com um incremento de 48. Tá? Vamos ver como é que vai ficar isso aqui quando eu utilizar a função print. Então está aqui, esse conjunto aqui de valores que vai ser gerado. Então ele vai colocar o spike nas posições respectivas de cada um desses valores aqui, representando o índice da nossa amostra. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma lista. Primeiro uma lista vazia. E aí eu vou utilizar de novo o meu laço for. E em range, o mesmo range, para a gente armazenar esses valores agora em uma lista. Começa de 100 até 916, incrementos de 48 amostras. E aqui eu utilizo lista.append para adicionar esse valor de i na lista a cada vez que ele percorrer esse laço. Aperto Enter aqui. Se eu quiser exibir a minha lista agora, ela tem aqueles valores armazenados. Tá? Dentro do sConstruct, esses valores aqui não vão poder ser inteiros, como a gente está colocando aqui. Isso aqui é uma lista de inteiros. Então a gente vai ter que transformar essa lista de inteiros em uma string. Uma string com esses valores aqui separados por vírgula. Então, primeiramente, a gente transforma cada elemento dessa lista em uma string. Para isso, a gente utiliza a função str. Se eu passar, por exemplo, aqui o valor 1 para str, ele me retorna aquele valor, só que agora como uma string. Por isso está, entre aspas, simples. Mas eu preciso aplicar esse valor para cada elemento aqui da minha lista. Eu poderia percorrer esse elemento um por um, e também um laço, percorrer cada elemento da lista e ir transformando esses elementos em string. Isso dentro de um laço for. Mas eu posso fazer isso utilizando a função map. Essa função map ela aplica uma determinada função a cada elemento da minha lista. Então se eu passar aqui map str e aí a minha lista, ela vai aplicar essa função str a cada elemento aqui da minha lista. Vai percorrer ela em looping e aplicar essa função a cada elemento da minha lista. Outra coisa que a gente vai precisar fazer é o seguinte. Eu não quero uma lista de strings.
eu quero uma única string com esses valores separados por vírgula. Para isso, eu posso utilizar a função join, que ela vai pegar esses elementos da minha lista e unir dado um separador. Então aqui a gente vai utilizar o separador vírgula. Eu passo entre aspas duplas aqui, né, essa mini string, que vai ser o meu separador, que é a vírgula, ponto join, e aí eu vou passar a minha lista. Só que essa minha lista é justamente a minha função map, né, com a função str aplicada a todos os valores da lista. Agora vamos traduzir aqui o que eu estou fazendo. Eu estou pegando essa minha lista de números inteiros e eu estou aplicando essa função str para transformar cada elemento em uma string. Depois disso, né, eu vou utilizar essa minha função join para que essa lista de valores agora transformados em strings seja concatenada em uma única string gigantesca, né, com os valores separados por vírgula. Vou apertar Enter aqui e vocês vão ver o que vai acontecer. Ou seja, esses valores aqui, que eram pertencentes a uma lista, agora estão em uma string gigantesca aqui, né, e separados por esse separador aqui, que é a vírgula. Ok? A gente vai utilizar isso na hora que for construir os nossos spikes. Então, apenas uma breve revisão sobre Python. Vamos voltar lá para o terminal, apertei Ctrl D, e agora eu vou utilizar o VI, e vou criar o meu script sconstruct. Tá bom? Então vamos lá, passo a passo. Primeiramente, vamos criar a nossa função de velocidade, a nossa função velocidade VRMS. Então vou colocar aqui from rsf.proj import estrela. E aí vamos colocar aqui, já utilizando da aula anterior, a nossa função help, para dizer o que a gente está fazendo. Vou colocar aqui create dataset. Na realidade, a gente está criando não só o dataset, então vou colocar velocity model end dataset. Tá bom? Vamos iniciar aqui o nosso primeiro fluxo. Primeiramente, vamos criar o nosso modelo de velocidade, né, que é a nossa função aqui VRMS. Eu não vou precisar de nenhuma entrada, porque eu vou utilizar diretamente o sfmath, então vou colocar aqui none como entrada. E aí eu vou chamar meu sfmath, meu sampling vai ser 0.004, eu vou ter 1001 amostras, né, e iniciando de 0. Tá bom? E aí a minha saída vai ser o quê? Vai ser a minha função de velocidade aqui. Vou fechar aqui. Essa função de velocidade vai ser o seguinte. Eu vou pegar x1, que é justamente aqui o meu, né, valor aqui da minha amostra, multiplicar por 125, que é o meu coeficiente angular, mais 2000, que é o meu coeficiente linear. Então vocês já entenderam que isso aqui se trata da equação de uma reta. E o meu modelo de velocidades, RMS, é justamente, né, um modelo que segue a equação de uma reta em que a velocidade aumenta com a profundidade. Ok? Vamos gerar aqui esse nosso modelo de velocidades e a gente vai visualizar e vocês vão entender muito bem o que a gente está fazendo. Vou só encerrar aqui com a função end que a gente já conhece das aulas anteriores. Sair com ESC shift 2.wq. Só diminuir um pouquinho aqui para a gente poder visualizar. E aí, se eu utilizar scons "-h", aquela nossa mensagem de help vai aparecer. A gente está criando o velocity model e o dataset, aquela primeira etapa do nosso script. Ok? Se eu rodar scons, gerou para mim aqui o meu modelo de velocidade RMS. Se eu quiser visualizar esse modelo, eu vou ter que fazer o seguinte. Colocar como entrada meu VRMS, utilizo aqui o sinal de menor que, para o meu programa sfgraph. E aí eu vou visualizar com sfpen. Então está aqui justamente a equação de uma reta. Inicia aqui, né, de 2000 e o coeficiente linear é 125. Né, o x1 está indo de 0 até 4. Então seria indo de 0 até 4 km, mais ou menos, de profundidade. Tá? Esse é o nosso modelo, né, de velocidades aqui, que a velocidade cresce linearmente com a profundidade. Vamos agora criar o nosso dado sintético. Essa etapa já é um pouco mais complicada.
Mas eu vou fazer passo a passo aqui com vocês e a gente vai conseguir, né, fazer essa geração do dado sintético. Então vou colocar aqui o meu novo flow. Vou chamar de sint, que vai ser o meu dado sintético. E eu vou precisar como input a minha velocidade RMS. Vamos iniciar aqui a construção aqui do meu flow. Para isso, eu vou utilizar o meu sfSpike para gerar, né, construir uma função refletividade. E ela vai ter a mesma dimensão do meu modelo aqui de velocidade. Então, meu D1 é 0.004, né, o meu N1, 1001, e O1 é igual a 0. Beleza? Eu vou ter um número de spikes igual a 17. Vão ser 17 spikes aqui. Tá? O meu N2, que agora vai ser o meu eixo do offset, vai ser 128 amostras, com um sampling de D2 igual a 20, iniciando de O2 igual a 0. E aí eu vou colocar só uma label para esse meu eixo 2, indicando que se trata do meu offset, e a unidade que eu estou utilizando é em metros. Tá bom? Esses meus spikes eu vou gerar utilizando aquela lógica que a gente viu em Python. Então, vou colocar aqui K1 igual a %S. Ok? E aí eu vou colocar aqui abaixo as minhas magnitudes dos meus spikes. Tá? Vou colocar aqui 1, 1, 1 e 1. Então são 4 spikes positivos, seguindo de um spike negativo. Faltou a vírgula aqui, né? Menos 1. E aí 1 e 1. Vou colocar aqui menos 1. Aí 3 vezes 1 positivo. Menos 1. Né? 2 vezes 1 positivo. Menos 1 de novo. 2 vezes 1 positivo. Tá bom? Esses vão ser os meus spikes. Eu vou fechar aqui. Vou colocar aqui o sinal de %, que eu vou fazer a substituição justamente dessa string aqui, %s, utilizando aquela lógica que a gente já aprendeu, né, do nosso estudo aqui de Python. Então, vou chamar a função, vou chamar para esse meu separador, que é a vírgula, a minha função join. E eu vou fazer o seguinte, vou utilizar a função map, né, passando justamente str, que é a minha função, né, que vai ser a minha função que vai transformar os valores retornados pela função range em string, e depois a minha função range que vai gerar a minha lista de valores, né, daqui das minhas posições dos meus spikes, começando de 100, indo até 916, de 48 em 48. Então ele vai gerar 17 valores aqui, vão ser transformados em string, né, aqui pela função map, e vão ser unidos e separados pela vírgula aqui. E aí o Python vai fazer essa substituição aqui, né, onde está o %s. Vamos ver como é que isso vai ficar, né, rodando aqui o meu sconce. Então vou rodar aqui sconce. Está reclamando aqui que está faltando na linha 7 um elemento no flow. Vamos verificar o que é isso. É que eu esqueci de colocar a vírgula aqui no final. Sair e salvar. Vamos rodar de novo. Ele criou aqui para mim, né, o que seria a minha função refletividade. Apertar aqui Ctrl L. Apertar aqui Ctrl L e vamos lá. Quem agora é esse meu sint.rsf. Vou utilizar para isso meu sfgraph para visualizar minha função refletividade. Passar isso para sfpen. Então está aqui, é justamente esse meu conjunto de spikes. Né? Alguns são positivos, alguns são negativos. Eles vão de 0 até mais ou menos 4 km. Okay? Variam de 1 até menos 1 os valores. Tá bom? Essa aqui é a minha função refletividade, representando justamente as variações de impedância em profundidade. Então agora eu já tenho a velocidade, eu já tenho a minha função refletividade, basta agora eu gerar o meu dado sintético. Isso a gente vai fazer na próxima aula,
Se vocês tiverem alguma dúvida, eu sei que ficou complicado. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo assim que possível. Por essa aula é só e até a próxima. Seja membro apoiador do canal Geofisicando. Quem é membro apoiador tem acesso a vários benefícios exclusivos. Dá uma olhada no nosso Apoia-se.